Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Abra o Santo Livro em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao 5. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Tem alguém que ainda não abriu? Podemos? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Até aqui, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra aqui, amados irmãos, ela veio no meu espírito ontem, quando eu estava com um irmão em Cristo, lá na barbearia. Eu costumo dizer que a minha barbearia é meu gabinete pastoral. Invariavelmente lá eu dou algumas assistências. E ontem foi um dia desses, em que um irmão de uma outra comunidade de fé cristã, ele se encontrava num dilema espiritual, e que Deus deu a ele uma experiência da qual marcou a vida dele, mas ele viveu esse dilema durante muitos anos, e pela misericórdia e graça de Deus, ele destravou isso ontem, e pela experiência que o Senhor deu a ele nessa semana. E qual era a situação dele? Qual era o dilema dele? O dilema dele, amados, é que por conversar com alguns cristãos, e alguns cristãos, não sei se por vaidade, ou não sei se para testemunhar de fato, exibem demais as suas experiências, não para a glória do Senhor, mas para a sua própria glória. E ele conhecia um jovem que se converteu, e não tem aqueles jovens que quando se convertem, vem como se fosse uma ogiva nuclear, pregando daquela maneira, não tem? Pregando com veemência, com autoridade, se sentindo extremamente espiritual, dizendo-se ele, eu não sei, Deus o sabe, que viu o anjo, teve experiências no monte, que viu tais situações no monte, viu isso, viu aquilo, e ele ia no monte e não via. Ele buscava o Senhor, nada enxergava. Ele jejuava, clamava a Deus e não tinha esses tipos de experiências. Consequência disso, frustração. Frustração. Na cabeça dele, o que tem de errado comigo? O que aconteceu comigo? Será que de fato eu não sou um servo de Deus? Será que de fato eu não nasci de novo? Será que de fato eu não fui acometido pela graça? O Espírito Santo não veio sobre mim? Por que alguns veem, outros não? Por que alguns têm esses tipos de experiência e outros não? Será que essas experiências são verdadeiras? Ele estava nesse dilema, nesse conflito emocional. E talvez muitos irmãos aqui já tiveram esse tipo de dilema, de se questionarem acerca de experiências de um e de outro, e você fazer as mesmas coisas, buscar talvez da mesma maneira e não ter as mesmas experiências. E esse jovem pregador que pregava
pregava com muita veemência. Segundo ele, esse jovem na época tinha 18 anos, se converteu com 16,5 e foi até esses 18 anos, mas na brasa, irmão. Estou falando de brasa mesmo. Estou falando de assembleano, por exemplo, no caso, esse jovem era um assembleano. Brasa, embraçado. E uma certa feita, estava um grupo de jovens, esse jovem, e ele chegou. E esse irmão, ele é muito espontâneo, brincalhão, mas irmãos, eu o conheço, servo de Deus, nasceu de novo, perfil do camarada, bebedor de cachaça, frequentador de bailes maluco, cheirador de cocaína. Ele dá um testemunho dele, cheirador de cocaína, 4 filhos, dos 4, 2 com a mulher, um com outra e um com outra. E ele está agora nesse casamento, do qual, quando ele se converteu, ele estava com essa esposa, está com ela até hoje, para a glória de Deus. E esse homem se converteu, irmãos, se converteu de verdade, corpo, alma e espírito. E ele enfrentou esse dilema. Quando ele chega nessa roda de irmãos, ele não é muito desse perfil, aspas, meio que assembleano, de dar a paz do Senhor. Volte e meia, ele fala graça e paz. Tem irmãos que falam assim, já viu? Graça e paz, irmãos. Ou então ele dá boa noite. Ele não dá veemente a paz do Senhor. Eu já tenho por hábito dar a paz do Senhor. E quando ele chega nessa roda, Elaine, de irmãos, ele fala, ei irmão, tudo bem, boa noite. Esse jovem pregador embrasado, o Edicar, sabe o que ele falou? Crente não dá boa noite. Crente dá o quê? A paz do Senhor. Mas pensa num balde d'água gelada. Mas ele falou mesmo para humilhar, não foi para ensinar. Ele falou para humilhar. Crente não dá boa noite, nem oi. Crente dá a paz do Senhor. É por isso que ninguém crê. E começou. Por isso que ninguém crê no teu testemunho, porque você é muito brincalhão, galhofeiro. Aí ele, não, que isso, irmão? Cheguei e dei boa noite, mas a paz do Senhor, tudo bem, a paz do Senhor. Irmãos, anos se passaram. Ele trabalha na Aerion. Ele foi no bairro, ele nunca mais viu esse irmão aí, por aí. Ele fazendo um trabalho na Aerion, ele trabalha no porte. E ele está no bairro, ele vê o endereço e tal. Olhou o nome, mas não assimilou o nome, a pessoa, ele é esse endereço aqui. Quando ele entra no medidor para começar a trabalhar e portar, sai alguém do corredor de casa. Quem era? O pregador embrasado. E de quem era o medidor que estava no corte de gato para cortar? Chuta aqui como vem esse pregador. Ou esse ex-pregador. Não, chuta aí alguém. Como é que ele veio? E esse irmão, ele é bem espontâneo, ele estava de bermudinha. Esse irmão que eu estou falando que se converteu, ele gosta de usar bermuda. Quando está muito calor, ele usa camiseta, ele não usa muita blusa de manga. E vem, irmãos, o dono da casa, da residência, bermudinha, boné, camiseta. Irmãos, assim, quem está em Cristo, a Bíblia diz que é uma nova criatura. Uma nova criatura. Quando o Espírito sai desse homem, a velha criatura vem, o semblante muda, a face muda. Resposta também da não presença do Espírito Santo se transparece também no exterior. Esse jovem chega, irmão, esse que era pregador embrasado, chega de bermudinha, e nada com, irmão, eu não critico, Ricardo, não critico o cristão que anda de bermuda, ou blusa de manga, cabelo, eu não critico, irmão, porque o Senhor, ele sonda o coração do homem, mas a nossa vestimenta também diz muito a respeito de quem nós somos. E esse jovem chega, irmão, de bermuda, camiseta e boné curvado. Ele, pô, cara, tu vai cortar a minha luz? Ele, pô, irmão, esse endereço aqui já está no corte de luz aqui para 5 anos. Para 5 anos, olha. E várias equipes vinham aqui e não achavam o medidor.
Eu achei, cara, eu tenho que cortar. E ele está assim, olhando para o papel. Ele, pô, cara, por favor, não corta não, cara, corta não. Entendeu? Eu tenho uma dificuldadezinha aí e tal. Mas quando ele levanta a cabeça, ele lembra da voz, ele olha. Quando ele olha, quem é? Aquele. Aí, fala a verdade. Aquele sentimento de talvez de vingança, assim. De falar. Crente não fala oi não, né? Dá a paz do Senhor. Irmãos, aquele misto de sentimentos na mente, no corpo. Revido, não revido, trato bem, não trato, corto, não corto, o que eu faço? Senhor, por favor, me dá graça, misericórdia. Aí ele olha bem, aí o jovem lembra dele, conhece. Pô, cara, é você? É, cara, sou eu. E aí? Como é que tá? Na paz de Cristo? Pô, cara, não estou na paz não, mas, pô, cara, não corta não, cara. Por favor, cara, dá um tempo aí. Irmão, então eu vou fazer o seguinte, cara, eu não vou cortar não. Eu vou voltar aqui ainda essa semana, desse endereço. Você vai lá e tenta renegociar essa dívida aí, para você resolver o seu problema. Caso nessa semana você não resolva, eu vou voltar aqui, eu vou ter que cortar. E aí, ele falou assim, Ricardo, o que de fato credencia um cristão? Experiências ou uma vida cristã? E ele falou, eu já tive algumas experiências, mas não nesse nível de ver anjo, entendeu? Eu não tive, eu já busquei para ter. Eu nunca expulsei um demônio, por exemplo. Mas eu amo Jesus. Eu amo Jesus. E eu dei uma palavra para ele, destravou a mente dele. Mas eu quero utilizar, amados, 2 fundamentos aqui nessa palavra de hoje, que talvez ela enquadraria até na escola de obreiros, que é a demonstração de poder e a palavra. A demonstração de poder do Espírito Santo e a palavra. Nós somos uma igreja muito fundamentada na palavra, muito arraigada na palavra, e louvado seja o nome do Senhor, mas a Bíblia também fala da demonstração de poder do Espírito Santo. E Paulo aqui, ele revela isso de maneira muito explícita e clara nesse texto aqui que nós lemos. Ele diz assim, no versículo 1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quando eu dei algumas aulas aqui, sobre algumas aulas teológicas, eu falei muito sobre essa questão, que o pregador, ele não fala de si, ele fala do quê? De Cristo, da palavra, do Senhor. Ele pode aplicar algumas coisas dele? Pode. Paulo fala muito das experiências que ele teve. Pode. Mas nós temos que ter essa linha fina, irmãos, da humildade. De quando nós falarmos alguma coisa, ser para a glória do Senhor e não para a nossa glória. É para que o Senhor seja exaltado. É porque tudo vem dele. É porque tudo é por ele. O obreiro Fernando aqui pregou domingo aqui em João 15, que diz, sem ele nada nós podemos fazer, amado. Nada nós podemos fazer. Então Paulo, ele é muito explícito quando diz, eu vos anunciei o testemunho de Deus. Ele falou, eu não vim aqui para contar a minha história, eu não vim aqui para contar o meu testemunho, eu não vim aqui para falar de mim. Eu, quando cheguei em Corinto, eu vim aqui para falar de Deus, oh glória, para falar do Senhor. E eu não fui até vocês com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele está falando, eu não fui fundamentado na filosofia, eu não fui fundamentado na erudição, eu não vim até vocês com conhecimento humano, terreno, não. Eu não vim aqui baseado em Aristóteles, Sócrates, não. Eu vim aqui fundamentado no poder do Espírito Santo de Deus. Porque nada me propus saber entre vós. Ou seja, eu não quero saber
daquilo que vocês têm a me oferecer, mas eu tenho daquilo que Deus entregou a mim, e eu quero entregar a cada um de vocês. Aí ele vai dizer: o que é, senão a Cristo e este crucificado? Esse é o teor da mensagem pregada. Cristo, amado, Cristo, e nada mais. Aí olha o sentimento do apóstolo: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Olha a responsabilidade de pregar, amado. Fraqueza, temor e tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, ou seja, ele vai dar um destino da demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Então, por que, amados irmãos, que nós vemos nesses últimos tempos, em ambientes eclesiásticos, em ambientes denominados igreja, sabedoria humana, persuasão humana, conhecimento terreno, palavras de cunho emocional, experiências ditas, talvez não vividas, para talvez se colocar em posição superior aos demais, e não entender que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas, que é Cristo. Irmãos, isso tem acontecido demais. O que mais rege ambiente é psicanálise, psicologia, terapia. Pode ver, faz uma pesquisa. Você pega 10 pastores, a maioria de 10, 5 no mínimo, fez psicanálise. Se não fez, quer fazer? Psicanálise. Aí o pastor, ele chega até com boa vontade, irmãos. Ele tem o temor de Deus, ele tem a palavra, ele tem ali o evangelho, ele se converteu a Cristo, mas espíritos enganadores e doutrina de demônio têm persuadido a mente de tais pregadores, e eles estão pegando sabedoria humana e destilando ela nos púlpitos. Psicanálise, psicólogos, terapia, dita como se fosse mensagem, pregação, técnicas coach, regressão, irmão. Você vai fazer um retiro, um encontro, e o que vai ser tratado lá é uma área da psicologia da regressão, que é o quê? Cura interior. Para você tratar seus traumas emocionais, as suas enfermidades internas da alma, feridas da alma. Regressão, psicologia, emocionalismo, notas específicas no teclado, com ambiente climatizado, num nível de iluminação que vai baixar o seu emocional e vai mexer com você. Técnicas para falar que é o poder de Deus, para dizer que Deus está naquele lugar. Mas olha que culto, olha que louvor, meu Deus, que tremendo, que instrumental, que guitarra, a guitarra dá, meu irmão, aquele assovio, arrepia toda a costela, você, meu Deus. Mas não foi o poder de Deus. É sabedoria humana, ciências humanas, filosofia. Paulo falou: eu quando cheguei até vocês, eu não fui com isso. Por que ele fala isso? Porque Corinto é uma cidade o quê? Grega. Uma cidade que era acostumada com conhecimento, com estudo acadêmico, com a literatura. E quando Paulo chega, o que eles estão esperando? Ouvir um conhecimento novo, um conhecimento da terra. Será de qual escola filosófica Paulo é? Eles queriam ouvir. E Paulo diz: vocês estão enganados. Eu não vou até vocês com sabedoria humana, com persuasão humana. Eu vou até vocês testemunhando de Deus e falando a respeito de Cristo e este crucificado. Louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, quando a gente não tem esse nível de conhecimento, nós somos facilmente enganados. Eu digo que eu vivi isso. E talvez alguém aqui já viveu. Não sei se dentro da igreja ou de repente no monte. De você escrever alguma coisa num papel. Eu vivi isso no Morro do Bonfim. No Morro do Bonfim aqui de Magé. Escrever no papel, um grupo de irmãos falando, vão no monte, vão orar, vão clamar. Novo crente, novo convertido, que era tudo de Deus. Está falando que é de Deus, eu quero. Anote aí, irmão, o que você quer que o fogo de Deus queime? Eu falei, mas eu vou anotar. Aí eu anotei. Eu falei, vai dar um caderno esse negócio aí, não vai dar ruim. Estou anotando. Vou no monte, expectativa. Então estou eu lá. Aí o irmão que estava comandando, cadê? Quem trouxe os papéis aqui? Coloque aqui. Aí colocou tudo no cantinho, enroladinho. E queimamos aqueles papéis ali. E conforme foi queimando, a gente foi orando, foi clamando, e aquela oração de fervor. Sabe o que é isso, irmão? Sechunoê. Sechunoê, no meio da igreja. E aí? Me fala. E talvez esse irmão faz isso sem conhecimento, gente. Uns fazem por maldade, outros fazem por desconhecimento. E a igreja vai embarcando nessas filosofias, irmãos. Terapia, psicanálise. Embarcando nisso, achando que isso é o poder de Deus, e não é. Não é. O Espírito Santo e a palavra é o suficiente. Pura e simplesmente, o Espírito Santo e a palavra é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Mais nada, irmãos. São palavras persuasivas, enganatórias, produzidas no laboratório do inferno. É Satanás que está por detrás disso tudo, irmãos. É Satanás. Irmão, tem um homem lá já que ele está ganhando muito dinheiro com psicanálise, amado. Pastor. O pastor hoje, Fernando, ele não dá mais assistência no gabinete. Ele dá assistência hoje na clínica dele. Na sala que ele aluga na cidade, para dar assistência, cobrando, porque é psicanalista. As ovelhas não têm mais o tempo de conversar com o seu pastor, não, tem que pagar, porque é psicanalista. Olha só, eu posso te dar assistência aqui, mas passa lá na minha sala, uma consulta, eu posso até fazer um desconto para você. Palavras persuasivas. Palavras persuasivas. Jó 32:21 diz: queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem. Daniel 11:32 diz: com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Olha isso, amado. Com mentiras e lisonjas, ele está falando do anticristo. Daniel está profetizando o anticristo. E o anticristo. E João vai falar o quê? Que muitos anticristos já saíram por aí. E ele diz: com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança. Mas o povo que em verdade conhece o seu Deus resistirá com firmeza e com coragem. Oh, glória, aleluia. A palavra diz que o povo que conhece o seu Deus vai resistir com coragem, amado. Não vai ser levado enganado. Não vai ser persuadido por Satanás, pelos demônios, pelo anticristo, por um psicólogo, terapeuta, psicanálise. Não! Ele, quando vê isso, quando ouvir isso, ele vai saber que aquilo não provém de Deus. Porque ele conhece o seu Deus. Ele conhece o seu Senhor. Ele conhece a palavra do seu Deus. 2 Coríntios 4:8 diz que a gente não deve ir além daquilo que está escrito. Aonde na Bíblia que você viu algum lugar os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, queimando algum papelzinho, orando para Deus, irmãos? Não. O que queima para Deus é a nossa oração, como incenso suave. É a vida de oração, amado. É oração de manhã, de tarde, de noite, como deve
oração, amado. Jejum. São falsos profetas. Pedro advertiu, 2 Pedro 2, 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Um candidato a prefeito de São Paulo, coach, se denomina também um teólogo ele. E é de direita, tá? Direita, hein? Seguir de direita, né? O meu contexto de direita é uma coisa, mas o dele deve ser outra. Mas eu não quero entrar nesses pormenores. As reuniões religiosas dele, ele chegava de Ferrari, de Lamborghini, de helicóptero. Por quê? Para desenvolver pessoa, ele quer desenvolver. Palavras fingidas, fazendo negócio. É um homem milionário, talvez bilionário. E corre o risco de ganhar ainda. Está correndo o risco de ganhar. Está correndo o risco de ganhar. Então, são palavras, irmãos. Irmãos, olha só. 2018, irmão, teve uma catástrose coletiva no Brasil. O Brasil achou que ia ser redimido por um homem. Mas o nome dele também tem Messias. O meu Messias foi pregado na cruz e ressuscitou, oh glória, e vive eternamente. É Ele que é o redentor dessa nação. É Ele, irmão. E nenhum outro, irmão. Nenhuma outra salvação, senão a Cristo Jesus. Eles usam o nome de Deus, amado. Eles usam o nome de Deus para se promover, para se enriquecer, para ganhar fama, status, posição. Mas eles não são servos de Deus, amado. Irmãos, a palavra fala que no final dos tempos ele vai fazer sinal e maravilha, que se possível for, nós já lemos aqui Mateus 24, 24, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas Daniel falou, o povo que conhece o seu Deus resiste com firmeza, com coragem. O povo que conhece o seu Senhor tem resistência. Eles são lisonjeiros. Aquele jovem, lisonjeiro, bom de língua, mal de vida. Fala muito, vive pouco. O Evangelho é vida, mano. É vida. Romanos 16, 18 diz assim, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai dizer. Porque os tais não servem, não é objeção, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonja, enganam o coração dos simples. Com palavras, suaves palavras, lisonjas, enganam o coração dos simples. Senta no banco, bota um ocrinho redondinho, maneirinho, bíbliazinha pequenininha, maneirinha para ficar levinho, baixa a luz, microfone da Shuri. Pastor do Neymar, meu amigo. Pastor do Neymar. Neymar é crente, gente. Você não sabia não, né? Neymar é crente. Tem pastor, Fernando. Tem pastor. Mas por quê? Aqui, ó. Suaves palavras. Palavras que são agradáveis, Márcio. Palavras que acalentam o coração. Não confronta. Neymar, o seguinte, meu amigo. Se você quer Cristo Jesus, você deve renunciar sua carne. Negar-se a si mesmo. O Evangelho é cruz, Neymar. É cruz. Não é suaves palavras, lisonjas.
Não, Neymar, coloca na faixa se você fizer um gol, 100% Jesus. Olha quantas pessoas vão estar vendo. Olha que lindo que vai ser. Aí diz, enganam o coração dos simples. Provérbios 26, 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. E a boca lisonjeira opera ruína. A boca lisonjeira leva a destruição, irmão. Leva a morte. Salmo 5, 9 diz, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Salmo 36, 2 diz, o ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu pecado. Provérbio 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede a seus passos. Arma uma rede. Ou seja, o homem que lisonjeia o seu próximo, o bajulador, acaricia, que fala palavras suaves, agradáveis, que acalenta o coração, que não confronta, ele arma uma rede para os seus próprios passos. Uma hora eles vão cair. Uma hora eles vão cair. Estão plantando, vão colher. Vão colher. A palavra ela nos adverte contra isso, amor, constantemente. Eu queria que você abrisse junto comigo Colossenses 2. Olha que texto poderoso. Colossenses 2, 8. Diz assim, Colossenses 2, 8, 9, depois vou pular lá para o 18 e vou terminar. Diz assim, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O que essas pessoas querem é prender pessoas. Ter pessoas no cabresto, no domínio. Por meio de quê? Filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e segundo os rudimentos da onde, amado? Do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo. Ou seja, nós temos tudo nele, não precisamos de sabedoria da terra. Não precisamos. 18. Ninguém vos domina se houver o prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Lembra? Tem um varão de branco aqui, irmão. Aí tá só ele vendo. Aí você fala, tem mesmo? Cadê? Tem um varão de branco aqui. Aí, aquele que está no culto fala, você está falando, tá. Tá, ué. Ninguém vos domina se houver o prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Se, pois, estás mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças como se vivesse no mundo? Tais como, não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do quê? Da carne. Vaidade. Vaidade. Aí Paulo fala assim em Gálatas 1,10. Persuado eu agora homens ou a Deus? Procura agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Paulo fala assim, olha só. Se eu começar a agradar os homens, eu não sou servo de Deus. Porque nem o meu Senhor agradou todo mundo. Como que eu vou? Se nem o meu Senhor, o meu Cristo, que morreu pelo seu povo, foi crucificado, como que eu vou procurar agradar todo mundo? Se eu fizer isso, eu não sou servo dele. Eu não sou servo de Cristo. Mas há a demonstração de poder do Espírito Santo. A despeito de ter esses falsos profetas com filosofia, psicologia, psicanálise, eles têm regressão, queima de orações, esse lixo todo que está nas igrejas, mano. E muitas pessoas estão enganadas.
enganadas, irmãos. A demonstração do Espírito Santo, ela é real, ela é bíblica e ela ocorre. O apóstolo falou: a minha palavra e a minha pregação, ou seja, o meu ministério, a minha vida, o meu chamado de obreiro, de servo de Deus, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora, demonstração do Espírito e poder, para quê? Como? Como? O como é? Quando que essa demonstração do Espírito ocorreu ou ocorre? E como é essa demonstração de poder? Como? Primeiro ponto, e esse irmão ele tinha muita dúvida disso. Jesus ele disse, Lucas 24, 49, Cristo morreu, ressuscitou, encontrou os discípulos e deu essa palavra: esta é a promessa que envio de meu Pai. Ficai por na cidade de Jerusalém, até que do alto seja o quê? Revestido de poder. Poder. Vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês não saiam de lá, não removam o pé de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles vão para Jerusalém, eles ficam lá um dia, 2, 3, 10, 15, 20, 25, 30. Eles estão lá, orando, clamando. E o texto não fala que eles não vêem nada nesse período, mas eles estão lá, orando, clamando. 35, 40, 45 dias, orando, clamando. 48, 45, vem o Espírito Santo sobre eles. Depois que vem, eles não são mais a mesma coisa. Eles não são mais os mesmos homens. Quando vem a demonstração de poder sobre eles, tanto que Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude, poder, dunamis, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o poder de Deus vai fazer com que vocês se movam, saiam, andem, peregrinem e testemunhem de Cristo. E eles fizeram isso. O Pedro que negou, agora ele tem coragem para testemunhar de Cristo. Atos 2, 14 diz assim, e eu já estou acabando. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse. Levantou por quê? Ele estava em oração, estava de joelho dobrado, com a face curvada, clamando ao Deus de Israel, falando: Senhor, estou aqui esperando a promessa, eu creio na tua palavra, o Senhor disse que viria, veio, o Senhor disse que morreria, morreu, o Senhor disse que ia ressuscitar, ressuscitou, o Senhor falou que é para eu ficar em Jerusalém até que do outro venha o poder, eu vou crer na profecia de Joel, eu vou ficar aqui. E o Espírito Santo veio. Agora esse Pedro se levanta e diz: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejamos isso notório, escutai as minhas palavras. Ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração. 37, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão ou glória dos pecados, e recebereis o dom, ou seja, o poder do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe e a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Quando Pedro pregou, a palavra diz, amado, que eles compungiram o coração. E não foi porque Pedro utilizou-se de palavras persuasivas, coloquiais, de filosofias humanas. Não. Pedro estava abaixo ao poder do Espírito Santo. Então, a eloquência de Paulo, o poder de Pedro foi tão forte, tão profundo, que eles
coração falar: o que faremos? O que eu vou fazer? Como agora? Aí Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Ou seja, o poder do Espírito Santo, ele não vem, irmãos, para deixar. Irmão, eu vi um vídeo essa semana assim, estarrecedor. Irmãos, é o fim, não tem jeito, a gente não passa dessa geração. A gente não passa dessa geração. É impossível. Irmãos, um culto, bandeira, aquela coisa toda. Irmão, eu creio nos dons. Eu posso me denominar um pentecostal. Eu creio, irmãos. Irmão, veio um irmão de calça, ele tirou o sapato, ele deu uma meia-lua, um mortal. No culto. Se não tivesse gravado, eu não acreditava, irmão. Eu não sei se você viu esse vídeo aí, o irmão me mostrou. Olha aqui, Ricardo. Olha como é que está, irmão. Aquele puta vivada, negócio. Ele tirou o sapato, deu uma gingada, deu um mortal carpado, deu uma meia-lua, martelo cruzado. Eu falei: gente, aonde que a gente vai parar, irmãos? Aonde que a gente vai parar? O poder do Espírito Santo, amado, é para transformar o homem em pecador, em uma nova criatura. Não é para o homem ficar dando meia-lua no meio do culto. Não é para o homem ficar subindo na coluna no meio do culto, babujando, vociferando. Não. O Espírito Santo transforma a alma do homem, amado. Esse é o poder do Espírito Santo para convencer os homens pecadores ao arrependimento. Jesus disse em João 16:7: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for enviá-lo-ei, quando ele vier, convencerá o homem do pecado. A palavra está mundo, cosmos, sociedade, pessoas. Convencerá do homem do pecado, justiça e juízo. Está nessa ordem: pecado, justiça e juízo. Então a primeira obra do Espírito Santo, a eficiência, o poder, o dunamis, é para quê? Para convencer do pecado. É isso. Esse é o poder de Deus. Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É a salvação. É o poder do Espírito Santo. Poder para quê, mano? Para lembrar da palavra, para lembrar das Escrituras. Olha o que Jesus disse, João 14:26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Olha, o Espírito Santo Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Irmão, vai chegar um momento que não vai ter nada mais à nossa mão. Não vai ter mais Bíblia impressa, não vai ter mais celular, não vai ter mais tablet, não vai ter mais nada. O que vai ter, o que vai restar, é o quanto da palavra de Deus que você tem no seu coração. E o Espírito Santo, naquele momento, ele vai fazer a gente lembrar de tudo quanto o Senhor ensinou. Cada mensagem, cada doutrina, cada palavra, como responder, tudo o Espírito Santo vai fazer lembrar. Olha o discípulo a caminho de Emaús, Lucas 24:32, e disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Cristo com eles no caminho, abrindo ali as Escrituras e falando, e a Bíblia diz que o coração deles ardia, porque Cristo estava indo pela palavra, e o Espírito Santo que já tinha sido derramado, estava convencendo, trazendo a memória, lembrando, falando de Moisés, Elias, Jeremias, levando até João Batista, Cristo, e eles falaram: era Jesus que estava conosco. O Espírito Santo me fez lembrar. Poder para quê? Ressuscitar os mortos, para essa vida e para a vida futura. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, mas também vai ressuscitar nossos corpos mortais na sua vida. É o poder do Espírito Santo. Ele vai fazer isso. Poder para quê? Expulsar os demônios, amor. Está escrito. E
percorria Jesus, Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Está escrito. Marcos 16, 17, 18 em diante diz: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o poder do Espírito Santo. E eu termino aqui. Grupo de louvor, por favor. Do que nós precisamos? De uma vida cheia do Espírito Santo. De uma vida de alguém que conhece o seu Deus. Para que resista com coragem e firmeza. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, a qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 6,10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que nós possamos, amados, ter essa veemência, esse poder de persuasão, não de sabedoria humana, mas da demonstração de poder do Espírito Santo, que transforma, que salva, que cura, que liberta, que faz um assassino doar a vida por pecadores. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, mas depois que foi cometido pela graça, se doou pela igreja. Pregou num continente cheio do poder. Lenços e aventais do apóstolo Paulo curavam, mas não eram os lenços e aventais, era a presença do Senhor. É o poder de Deus. Há anjos? Alguns já viram? Alguns já. Mas Hebreus diz que alguns receberão anjos sem até saber. Sem até saber. Receberão visitas sem até saber. Então, irmãos, eu não preciso ver para crer. Eu creio, e se Deus permitir ver, louvado seja o teu santo nome. Se eu não ver, eu permaneço crendo da mesma maneira, nada muda. Nada muda na minha condução de fé, nada muda. O grande problema do homem, que às vezes pelo seu conhecimento, ele acaba se degladiando e recalcitrando contra os agrilhões do Senhor. E se perde. Deus, ele não quer que o homem se perca. Deus quer que o homem se arrependa e seja salvo, crendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fique de pé comigo, se assim você pode, se assim você deseja, para nós adorarmos ao Senhor. A Bíblia diz que temos que guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração. A Bíblia fala que ninguém pode mudar o fundamento que já está posto, ao qual é Cristo Jesus. A Bíblia fala que nos últimos tempos se levantariam falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, com falsos ensinos. A verdade é, irmãos, que tem crescido muito. E de várias pessoas têm se pregado muitos diferentes evangelhos. E de fato, muitos têm pregado não o caminho estreito, o caminho largo. Têm alargado o caminho, querendo pregar outro evangelho. Mas ainda que esses homens queiram alargar o caminho, eu falo para os irmãos, a porta, ela não passará por reforma, ela continua estreita. Podem alargar o caminho que for, a porta continua estreita. Então, irmãos, guarde a palavra de Deus no coração. Cuidado
Porque a boca da sua alma é o seu ouvido. O que entra por aqui pode ser perigoso para sujar aqui. Por isso, nessa igreja é pregado sempre: coma a Escritura, coma a palavra de Deus. Somente aquele que vive a palavra de Deus, que vive uma vida de leitura e que a pratica, dificilmente vai ser enganado pelo que estão sendo pregado aí. Guarde a palavra de Deus na tábua do seu coração, amém? Queria estar chamando aqui em nome de Jesus, Juninho, orar para encerrar o culto. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, sobre a nossa vida. Senhor, eu expresso a gratidão no meu coração, Senhor, por o Senhor falar com cada um de nós. Porque a sua palavra se cumpre sobre as nossas vidas, que diz que o Pai corrige e exorta o filho que ama. Vem dizendo, Senhor, que aquele que aceita a correção é chamado de filho. Que nós possamos, Pai, nessa noite, nesse dia, ser chamado de filho, Senhor, diante de Ti. E aceitar a correção, Senhor, a qual o Senhor voluntariamente conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar espírito de sabedoria, Senhor, de humildade, Senhor, de sinceridade em nossos corações, Senhor, para poder verdadeiramente fazer a vontade do Senhor, matar muitas das vezes a nossa carne, Senhor, e prevalecer o Espírito, e andar segundo os teus caminhos, quando foi falado, Senhor, a verdade, que nós possamos a cada dia, Senhor, a cada instante em nossas vidas, se humilhar e diminuir para que o Senhor possa crescer sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, eu te louvo, por isso eu te agradeço por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, muito obrigado, Deus, por o Senhor conduzir até cada um de nós aqui, Senhor, nesse exato momento, e falar em nossos corações, Senhor. Reconhecemos que não somos dignos, não merecemos, mas a Tua graça tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, por o Senhor derramar, Senhor, e demonstrar o Teu amor por cada um de nós, Senhor, e falar em nossos corações. Que possamos se fortalecer, Pai, que possamos andar em espírito e em verdade, fazer segundo a Tua vontade. Assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por mais uma oportunidade, a qual o Senhor concedeu a cada um de nós que está aqui na Tua presença, glorificando o Teu santo nome, se humilhando e diminuindo para que o Senhor possa crescer cada vez mais sobre a nossa vida. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, toma nossas causas, nossas situações em Tuas mãos, opera ali que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, faça o impossível acontecer em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, que possamos perseverar, que possamos acreditar que o amanhã venha a ser melhor do que hoje, porque sem Ti nada podemos fazer, sem a Sua presença nada somos, que possamos depositar a nossa confiança no Senhor. Senhor, é tudo que eu peço a Ti, Senhor, já glorificando o Teu santo nome, te agradecendo por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concedeu para estar no Seu lar, Senhor, diante de Ti, glorificando o Teu nome. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Deus seja louvado. Domingo estaremos aqui, a partir das 19 horas, adorando, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Irmão Zita, beijo no teu coração, sempre bom te ver, minha querida. Deus abençoe. Querido Luiz, Deus abençoe, meu amado. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê, todo aquele que recebe. Se você é um desses, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, operando o nosso Deus, Filho que operou, ninguém pode pedir a todos a paz do Senhor. Uma noite maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.